O Eduardo Bolsonaro está aí em desprestígio junto ao seu papai Jair, porque ele marcou uma live do Bolsonaro com o Elon Musk, que foi cancelada de última hora pelo Musk, que não apareceu, deu bolo no Bolsonaro, Bolsonaro ficou uma fera. Aí o Eduardo Bolsonaro, enquanto ele organizava isso tudo online, ele estava na Europa, onde ele foi com dinheiro público pedir ali sanções ao Brasil. Aí saiu uma matéria da agência pública que mostrou que na viagem em novembro o Eduardo Bolsonaro também negociou aí sanções dos Estados Unidos ao Brasil. O que está tentando fazer a extrema-direita é o que eu propus que o Lula começasse a fazer na Argentina, viu? E é urgente que ele faça isso, porque o Milei já falou abertamente que ele vai ajudar os golpistas brasileiros. Que é o quê? Eles querem que, quando o Trump ganha a eleição nos Estados Unidos, ele passe a pressionar empresários brasileiros dizendo que, olha, se o Bolsonaro não for tornado elegível novamente, se os golpistas não forem soltos, a gente vai aí começar a, não é impor sanções exatamente, mas a gente vai começar a aumentar impostos para alguns setores do Brasil. E aí vocês, empresários, vão ter um problema. Vocês vão lucrar menos. E aí, empresários bilionários do Brasil é quem pressionariam o STF a derrubar o Lula e a recolocar o Bolsonaro no poder. Pois bem, é o que o Lula deveria fazer com os grandes empresários argentinos que dependem do mercado brasileiro. Falar, ó, vocês continuarem apoiando esse cara que está apoiando o golpe de Estado no meu país, eu vou cortar a relação com vocês. Vou importar de outro país, não mais Argentina. Aí vamos ver se esses caras vão começar a ir para cima do Milei. Porque na Argentina, hoje, o mercado financeiro está 100% com o Milei. 100% o mercado financeiro de lá. Porque quanto mais pobre a população, melhor para os bilionários. E na Argentina, as pessoas ficaram muito mais pobres nos últimos 4 meses. Então tá ruim a coisa lá para a população. Tudo triplicou de preço em 4 meses. Mas para os bilionários que ganham em dólar e não estão nem aí para isso, a vida melhorou muito. Então, tá na hora da esquerda começar a fazer esse tipo de jogo, porque a esquerda fica muito nessa, eu levo um tapa, eu dou o outro aqui, ó, dá aqui também. Não é, né? Leva um tapa, revida com um murro. Então, eles estão utilizando uma estratégia, usa a mesma. Pronto. Ainda mais com um cara que abertamente foi lá defender golpe. Pois bem, eis que o Eduardo Bolsonaro está preocupado porque tem uma coisa. Eu falei aqui, nas últimas semanas, que tem uma investigação que já está na Procuradoria-Geral da República de crime aí do Eduardo Bolsonaro e de outros parlamentares bolsonaristas. E está avançando rapidamente, viu? Inclusive está agora sob sigilo essa investigação, que é a investigação aí da viagem deles em novembro. O meu amigo Léo Bastos, da TV Repensar, aliás, está na descrição aí o link do canal dele, ele fez uma denúncia no Ministério Público Federal. A denúncia começou a tramitar eu cheguei a mostrar aqui umas semanas atrás, já o próprio procurador, não foi ele quem colocou isso, o próprio procurador já tinha colocado ali como roubo de dinheiro público, uso indevido de verba pública, peculato e outras coisas. Numa viagem do Eduardo Bolsonaro, em que ali se falava de crime de lesa pátria, ou seja, além dos crimes imputados a ele ali na denúncia, o procurador viu outros crimes contra o Eduardo Bolsonaro e contra os parlamentares, Gustavo Geyer, Júlia Zanata, entre outros. Aí, o Eduardo está com medinho, porque agora saiu matéria da agência pública, o Léo Bastos fez outra denúncia contra ele, que também tramitou assim, em 48 horas já estava com Paulo Gustavo Gonet a denúncia, ou seja, em 48 horas, a denúncia que ele faz chega na ouvidoria do Ministério Público. Para quem não sabe, a ouvidoria é a parte ali, é a ala do Ministério Público, em que eles recebem todas as denúncias. Qualquer brasileiro pode fazer uma denúncia lá. Eles recebem e falam, isso aqui vamos mandar para onde? Ou vamos simplesmente arquivar porque não tem nada útil aqui. Eles vêm e falam, tem coisa aqui sim. Vamos mandar para uma outra ala aqui do Ministério Público. Aí manda. Aí essa outra ala veio e fala, vamos mandar aqui para um outro grupo. Aí vai subindo. Em 48 horas, subiu de chegar na ouvidoria, que não é nem um procurador ou uma procuradora, alguém que trabalha lá é como se fosse um balcão, imagina se fosse um balcão de atendimento. É online, né? Mas é isso, do balcão de atendimento até a mesa do chefe do Ministério Público Federal. Foram 48 horas. Então tá ruim para o Eduardo Bolsonaro, ele tá apavorado. Eu falei aqui, nesse final de semana, que os crimes aí que o Eduardo Bolsonaro e os outros podem ter cometido chegam a apenas de pelo menos 20 anos de prisão, porque são crimes aí contra a pátria, crime de traição à pátria. Você articular com o governo estrangeiro sanções ao seu país, isso tá na lei do Brasil, tá? Isso é crime.
É pior o crime, a pena aí chega até a pena de morte, se o Brasil estivesse em guerra. Se o Brasil estivesse em guerra, quem articular com um país que está em guerra com o Brasil é a única coisa que se prevê pena de morte no Brasil, sabia? É cooperar com um país que esteja em guerra, porque afinal guerra, pessoas morrem. E se você está com outro país, você vai matar brasileiros, então é isso. Pois bem, no caso aí, não, eles não estão em guerra com os Estados Unidos, né? Apesar de a gente estar em guerra contra a extrema-direita, não é uma guerra assim oficial contra um país. Então tem aí o crime de traição à pátria que chega a 20 anos de jaula. O Eduardo Bolsonaro está com medo. Porque, além disso, vamos lembrar aqui, tem 20 anos de jaula. Aí, olha só, 20 anos de jaula aí no máximo, né, para o crime de lesa pátria. Aí, 2 anos de prisão para emprego irregular de verba pública. Aí, peculato. Aí, peculato ainda dá uma pena também de até 1 ano. Então, você vê aí, são 23 anos. Só que tem um negócio que muita gente não está lembrado. O Eduardo Bolsonaro foi sozinho? Não. Ele foi com só uma pessoa? Não, foram vários deputados. Eram mais de 3? Sim. Se são 4, tem um nome bonitinho que existia na lei que se chama quadrilha. Formação de quadrilha. Hoje o nome mudou. É a famosa ORCRIM, Organização Criminosa. Ou pode ser a associação criminosa. Depende aí, se cometeram só um crime, aí é associação criminosa. Se cometeram se cometeram mais de um crime, aí já é uma organização criminosa, uma ORCRIM. E aí você pode se lembrar o seguinte, esse pessoal não está cometendo um crime só o Léo Bastos aí citou alguns crimes que eles podem ter cometido. Só que aí o próprio procurador já colocou mais 2. Aí você fala, então não é um crime só. Se não é um crime só, aí já é uma ORCRIM. Se é uma organização criminosa... A organização criminosa dá mais 10 anos de jaula. Essa brincadeirinha aí do Eduardo Bolsonaro pode lhe render aí 33 anos de prisão. Se pegar pena máxima em tudo, que eu mesmo não acredito que pegue pena máxima em tudo. Obviamente tem investigação, aí depois tem indiciamento, denúncia, o julgamento já é direto no STF, demora um tempo, mas ele pode pegar aí, vamos supor aí, pena máxima é 33, pega 10. Só que quantos outros crimes o Eduardo Bolsonaro não cometeu até esse momento em que ele vai pegar também alguns anos de jaula? Então tá ruim aí a situação do Eduardo Bolsonaro. Exatamente por isso é que ele gravou um vídeo aí em que ele nega as acusações. Ele diz que não, ele não quer sanções ao Brasil. Eduardo Bolsonaro tá em pânico aí, eu vou mostrar aqui o vídeo dele. Essa agência tá aqui bem sério, vamos lá. Com vocês, Eduardo Bolsonaro. Ó a cara de pau. Saiu na imprensa agência pública e foi replicada por várias outras imprensas do Brasil. Isso daí certamente não vai ser tratado como gabinete do ódio. Como Eduardo Bolsonaro e comitiva articulam com o parlamento, com parlamentares dos Estados Unidos, punições ao Brasil. Primeiro, eu queria dizer que isso daí é uma mentira. Nunca foi abordado em nenhuma reunião nossa sanções contra o Brasil, prejuízos aos brasileiros. O nosso único espírito é de levar a verdade ao exterior. E tanto é esse espírito que guiou os Estados Unidos, que também nos levou mais recentemente ao Parlamento Europeu. Agora, uma verdade é que... Aí ele chega e fala o seguinte, olha só. Vamos lá. Então, meus caros, estou aqui apenas desmentindo essa matéria, trazendo a verdade para que não reste dúvidas sobre a nossa atuação. A nossa intenção é levar a verdade ao exterior daquilo que tem acontecido no Brasil. E eu posso ser bem claro para vocês. Todas as autoridades com as quais nós temos contato, a gente apenas leva os fatos. Daniel Silveira, prisões de senhoras idosas a mais de 16 anos de cadeia e assim por diante. Jornalistas exilados, juízes que estão vivendo fora do país, tiveram inclusive os seus programas caçados por Alexandre de Moraes. E agora, mais recentemente, a questão do Twitter Files Brasil. Se querem nos calar, certamente não vão conseguir. A gente sabe que o desejo da censura é intimidar a todos, de maneira que ninguém mais faça o certo, que ninguém mais faça aquilo que é necessário para melhorar o nosso Brasil e ele continue entregue nas mãos de bandidos. Não contem conosco para nos silenciar. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Saiu. Gravou um videozinho se explicando. Olha, tem uma coisa que é uma das... assim, tá na Bíblia do marketing da extrema-direita, que é até uma coisa que eu não discordo 100% assim quando se fala de alguns líderes de esquerda, que é o seguinte, nunca se explique. Nunca se explique quando fala alguma coisa sobre você. Por quê? Porque os apoiadores, eles já sabem a verdade.
E os que não são apoiadores não vão acreditar. Então não grave se explicando, a não ser que você realmente precise muito se explicar. E você pode ver que o Bolsonaro, ele não sai se explicando. A família Bolsonaro não sai se explicando, a não ser quando a situação está muito feia. O Bolsonaro já foi acusado de tudo quanto é coisa, no máximo ele rebate, ele xinga, não sei o quê. Quando se fala que o Bolsonaro é genocida, ele não chegava ali e falava, olha gente, eu não sou genocida por causa disso, com dados, não, ele rebatia, genocida é você, e daí que morreu, não vou comprar vacina, pode chamar do que quiser, não sei o quê, vocês são aí, não sei o quê, xingava, era isso. Aí xingava os petistas, tudo mais, era isso. Para ele gravar videozinho assim, nossa, pegou a câmera, colocou num tripé, ficou assim, tentando se explicar e tal, explicar a matéria, falar, não, a gente não foi negociar sanções, olha, a gente só foi mostrar a verdade, é porque ele tá com medo. Tá com muito medo porque ele percebeu o seguinte, peraí, se vocês realmente foram pedir sanções ao Brasil, e olha, eles abertamente já falaram, eu cheguei a mostrar aqui vídeos de bolsonaristas abertamente falando que o Brasil poderia sofrer sanções. Essa é a ideia deles, essa sempre foi a ideia deles. E aí, se é provado, e eles deixaram vídeos como provas, que eles foram tentar sanções, aí ele percebeu, putz, dei as provas aí para o Procurador-Geral da República de um crime que deu 20 anos de cadeia. Ferrou. Então ele teve que desmentir, falar que não, só que o problema é que ele não apresentou um fato. A matéria da agência pública mostra lá várias provas de que eles estavam ali querendo sanções ao Brasil. E o Eduardo Bolsonaro não mostrou nenhuma coisa, não rebateu. Ele falou, a matéria é mentira, viu? Ele chegou a falar, o vídeo é longo, eu coloquei o começo, coloquei um trecho do fim, mas o vídeo é muito longo, eu não ia mostrar para vocês aqui 3, 4 minutos de bandido falando. Ele chegou a falar que, olha, não são sanções, são resoluções. Você é quem usou a palavra sanções. Você não usou resoluções, você usou sanções. Sanção não é resolução. Resolução é aquilo lá, olha, a ONU votou uma resolução dizendo que Israel é malvado, hein? Israel não pode matar criancinha na Palestina. Mudou o quê? Nada. Israel continua matando todo mundo lá. Peço aí sua inscrição no canal.